Vamos agora ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salgado. Muito boa tarde a todos os presentes. Gostaria de começar por cumprimentar o Mister Álvaro Pacheco, na pessoa dele cumprimentar a sua esposa e nas vossas pessoas, toda a vossa família. Cumprimentar também nas vossas pessoas a sua equipa técnica, que o continua a acompanhar e irá continuar a acompanhar, e cumprimentar todos os jogadores do Futebol Clube Vizela. Cumprimentar o Sr. Presidente da Direção do Futebol Clube Vizela, na sua pessoa, cumprimentar todos os órgãos sociais, assim como todos os simpatizantes, todos os associados que se encontram aqui presentes. Cumprimentar a Sra. Vice-Presidente, a Senhora e os Srs. Vereadores e os demais autarcas, Srs. Presidentes de Junta e Srs. Deputados. Eu nunca costumo ter dificuldades em falar, mas esta deve ser das primeiras vezes que vou ter dificuldades em falar. Porque isto, para mim, tem um significado muito grande enquanto Presidente da Câmara, mas tem um significado muito grande enquanto adepto e amigo do Álvaro. E por isso, uma das coisas que eu mais queria que não acontecesse era esta cerimónia. Porque se esta cerimónia não tivesse acontecido, ou se não tivesse a acontecer, era porque, na realidade, o Álvaro ainda estava no Futebol Clube Vizela. E esse era e é um dos meus maiores desejos, era que o Álvaro continuasse no Futebol Clube Vizela. Porque, na realidade, eu acho que ao longo dos últimos anos foram criadas condições para quase como uma simbiose perfeita entre a Câmara Municipal, entre o Futebol Clube Vizela, a SAD, de então, a direção de Futebol Clube Vizela, os jogadores e com o próprio Álvaro. E esta simbiose era uma simbiose perfeita que criava correlação para, a cada dia que efetivamente passava, a cada momento que nós vivíamos, alcançávamos cada vez mais sucesso e criávamos condições para fazer algo que é muito relevante e muito importante, que é alcançar sonhos. E o que nós conseguimos com o Futebol Clube Vizela foi alcançar sonhos que há mais de 36 anos não eram possíveis e que, na realidade, ao longo dos últimos 2 anos, particularmente, foram efetivamente concretizados. E daí que eu preferia que esta cerimónia não tivesse acontecido. Foi para mim um choque. E quando digo, e tudo que eu estou aqui a dizer, não é apenas isso só para mim. Porque diversas pessoas com quem eu vou falando, e vou falando com muitas, têm este mesmo sentimento, têm este mesmo choque, têm esta mesma dúvida e têm, efetivamente, esta mesma sensação, que é o facto do Álvaro deixar o Futebol Clube Vizela. E quando digo isto de pessoas que percebem de futebol, que gostam de futebol, que vivem o Futebol Clube Vizela, mas não querendo eu trazer aqui uma vertente muito pessoal para este discurso enquanto Presidente da Câmara, mas quando o Álvaro me telefonou a dizer que ia sair do Futebol Clube Vizela, eu estava no hospital com a minha mãe, graças a Deus já está em casa, e disse-lhe o que é que se tinha passado. E a minha mãe não percebe futebol, não sabe nada de futebol. E ela disse, o treinador do Futebol Clube Vizela vai embora. Como é que isso é possível? Mas eu não era tão bom treinador. Se a minha mãe não percebe nada de futebol, não gosta de futebol, a única coisa que ela sabe de futebol é o meu filho que está no futebol, como é que até ela me diz isto? E eu percebi o choque, o impacto que iria ter esta decisão. E daí que desde a primeira hora que eu tive conhecimento desta decisão, resolvemos, nós, Executivo Municipal, fazer efetivamente esta homenagem.
Esta não é uma homenagem, na realidade, da saída de um treinador. Porque, na realidade, entram e saem treinadores no Conselho de Vizela há muitos anos. E nunca foram, efetivamente, homenageados. Mas esta é uma homenagem que consubstancia muito mais do que a saída de um treinador. Esta é uma homenagem que, na realidade, consubstancia uma resposta por parte do povo de Vizela, porque esta homenagem não é só minha, eu represento apenas e só o povo de Vizela, como forma de provar, por um lado, a nossa gratidão, como forma de provar, por um lado, que na realidade estamos reconhecidos por todo o trabalho que o Álvaro Pacheco desenvolveu ao longo dos últimos anos, e por outro lado, e não menos importante, demonstrar efetivamente que não somos ingratos. Porque depois de tudo que o Álvaro Pacheco, com a sua equipa, com os jogadores e com o Futebol Clube Vizela conseguiu, esta saída precipitada, até parece que o povo de Vizela é ingrato. Mas o povo de Vizela não é ingrato. Bem pelo contrário, esta homenagem serve para demonstrar o quanto o povo de Vizela, através da minha voz e na minha pessoa, está efetivamente agradecido por tudo o que fez. O meu muito obrigado. E eu gosto muito de circunscrever aquilo que eu digo e não gosto de dizer apenas e só palavras vagas. Gosto de certa forma, de consubstanciar as minhas afirmações em factos concretos e objetivos. E são 3 grandes factos que objetivam aquilo que eu acabei de dizer. Estes 3 grandes factos são os 3 motivos, as 3 importâncias essenciais para esta homenagem, que é, em primeiro lugar, o sucesso desportivo alcançado. Em segundo lugar, o reflexo do sucesso desportivo no Concelho de Vizela. E em terceiro lugar, e não menos importante, e se calhar o mais importante, o facto do Álvaro ter conseguido vestir a camisola do Futebol Clube Vizela e a camisola da cidade e a camisola do nosso concelho. O sucesso desportivo é lógico e isto muito dificilmente se consegue ver noutro clube. A verdade é que passamos do Campeonato de Portugal à Primeira Liga com 2 subidas consecutivas. E isto é praticamente impossível de se verificar e verificou-se aqui no Concelho de Vizela. O reflexo do sucesso desportivo no Concelho de Vizela é algo que todos nós sentimos. Foi efetivamente um sucesso que se sentiu na economia local, porque na realidade é importante para o Concelho de Vizela termos uma equipa na primeira divisão. Foi muito importante do ponto de vista das infraestruturas desportivas, foi muito importante do ponto de vista daquilo que foi o desenvolvimento da formação no Futebol Clube Vizela. Foi muito importante para consolidar a relação entre os adeptos e o Futebol Clube Vizela. E foi muito importante do ponto de vista da nossa identidade. Porque na realidade, o facto do Futebol Clube Vizela ter alcançado a Primeira Liga e ter criado condições para reforçar a nossa identidade é algo que é sem dúvida muito positivo. E por último, e não menos importante, porque é que é tão importante este sucesso desportivo? Porque quer queiramos, quer não, e quem não quiser vir isto está muito enganado, é a projeção que o Futebol Clube Vizela deu ao nosso concelho. Mas não é uma projeção qualquer, porque há muitas equipas que estão na primeira divisão e não têm a nossa projeção. É uma projeção positiva, é uma projeção com um futebol positivo, é uma projeção com uma forma de estar positiva. Conforme o que nós já falámos muitas das vezes, o que foi criado aqui em Vizela foi aquele clube que muitas das vezes passou a ser o segundo clube daquelas pessoas que efetivamente são do Porto, são do Benfica, são do Sporting, são dos diversos clubes no nosso país, mas passaram a ter atenção e a gostar do Futebol Clube Vizela. E isso deve-se assim.
último facto é porque soube vestir a nossa camisola. E quando eu digo que soube efetivamente vestir a nossa camisola, e por isso quando começamos a preparar esta sessão e abrimos esta sessão com um vídeo que parecia nada ter a ver com o que estávamos aqui a fazer hoje, a verdade é que tinha tudo a ver. E por isso é que eu escolhi este vídeo quando preparamos esta sessão. Porque o Álvaro, ao longo dos últimos anos, foi sem dúvida o expoente máximo da representação daquilo que foi a nossa luta autonómica de décadas. E numa altura em que no próximo ano fazemos 25 anos de Conselho, não poderia ser numa altura melhor. E daí que essa projeção, essa força, essa identidade, essa mística foi, sem dúvida, algo que muito nos levou a acreditar em tudo isto. Para terminar, e porque na realidade tudo isto foi sem dúvida magnífico, o Álvaro acabou com uma coisa que na realidade era algo que eu ia acabar. Sobre o até já. Eu fui buscar o meu filho ao treino e toda a gente fala nesta questão. Isto é uma questão que toda a gente conversa nos cafés, conversa em casa, conversa no emprego. E estávamos a falar nisso no treino e quando o meu filho entrou no carro, o Manel disse assim: olha, o Álvaro foi embora e não volta mais? E eu disse: se calhar o Álvaro volta. Acredito que o Álvaro volta. Muito obrigado, Álvaro Pacheco, por tudo que fez em nome do Conselho de Vizela. Leva daqui um amigo, não só eu, mas um conselho amigo. Obrigado.